quem souber mais do que a gente nesse processo aqui do Hangout, nos auxiliar para tudo isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que a gente fez esse material lá no Google Drive, que tem. O vídeo ainda está baixando, que são vários vídeos interessantes. A parte nossa, do nosso trabalho, vai ser um trabalho simples, onde vocês vão dar uma aulinha para mim no domingo, de algo que vocês gostem muito. Tem vários textos interessantes que eu dividi em 5 partes. 4 partes são as 4 unidades nossas. Um deles é extra, que é essa nossa geração de professores no mercado que vão ter que trabalhar com a tecnologia remota, certo? Os nossos slides, se vocês precisarem que eles venham em PowerPoint, eu também mando, é porque ele é muito pesado, então eu estou deixando para, na hora que a gente parar o nosso tempinho de parada, eu baixo ele para vocês. Tem um e-book interessantíssimo de uma professora que eu gostei, estou trazendo para cá, eu vou colocar outros e-books para vocês. E nos documentos pedagógicos tem a nossa... Parece que caiu, né? Minha conexão caiu? Agora a gente está te ouvindo. Caiu, né? Então tá, o nosso material está lá no Google Drive. E aí eu quero muito que a gente comece a nossa aula. Se cair novamente, a gente vai tentando aí fazer a melhor maneira possível. Nos nossos slides que eu mandei para vocês, como é que a gente divide? Aqui na mesma torre, 1506 o apartamento. Trava para mim o seu microfone para que a gente não escute as compras, certo? Certo. Beleza. Dando continuidade, então, nossa etapa, vocês já me conhecem de cor, sabem meus e-mails, meus contatos. O que nós somos? 4 etapas específicas. O primeiro, o sujeito aprendizado, quem é professor, quais são suas competências, desenvolver suas inteligências, e aí gerar uma relação melhor com a motivação constante, porque hoje o professor no Brasil ele ganha pouco, certo? E ele tem hoje uma carga horária cada vez menor, porque nós estamos entrando na tecnologia, eu gravo, deixo o material concluído e gravado ganhando pouco, e eles vão usar para o máximo possível de pessoas que ele faz. Mas por que ainda é interessante? Porque aí você fica visto, e você é um tipo, né, de mais uma área que você atua, e você é professor de. Então, isso gera para a gente aí um reconhecimento que possa abrir outras portas. A parte 2, que é a nossa parte de amanhã pela manhã, é o processo de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho do conceito de ensinar, a criatividade hoje para a gente poder aplicar nas nossas aulas, novas estratégias. Na parte da tarde, vamos falar um pouquinho do perfil do professor, a didática de uma aula, por que é bom fazer um plano de ensino, por que é bom fazer um plano de aula, nossos conceitos, né, de como a avaliação hoje deve ser feita. E no domingo, nós vamos apresentar nossos trabalhos, cada um de vocês vão fazer uma aulinha de 2 minutos, de 2 a 3 minutos, e a gente vai escutando os vários aprenderes aí pela plataforma, certo? E vamos colocar algumas práticas interessantes aí no nosso material. Esses 2 livros são os livros mais usados até hoje, não são novos, mas são usados, que é do Gil, que é a Metodologia do Ensino Superior, e Educação Superior também é uma prática. Qual é a novidade hoje? Nós vamos falar do ensino híbrido, tecnologia, certo? Tem alguns momentos presenciais, uso da tecnologia como um facilitador, como esse processo e a personalização desse processo para a educação. E gosto muito de usar a sala invertida, onde eu uso a metodologia ativa, que hoje é algo que a gente tem que usar continuamente. Você sabe que a minha regra do jogo é uma aula teste, né? Nós vamos pensar em personalizar isso com vocês me dão ideias, a gente troca informações juntos. Tá? Vamos fazer alguma coisa aí que a gente possa trabalhar de 50 minutos, dar 1 hora para vocês 50 minutos.
porque aqui o Hangout é 50 minutos, depois ele já trava. Tá? A gente pode colocar até mais tempo, mas as observações que eu recebi aí de todos os colegas que fazem com o Zoom, desculpa, não é com o Hangout, com o Zoom, é que 50 minutos ele trava. Então, vamos trabalhando 50 minutos, você dá uma pausazinha aí, depois a gente volta novamente para ver se a gente consegue fechar todo esse processo nosso. Tá? Vocês vão ter que me mandar uma elaboração de um plano de aula, de um plano de ensino, um slide ou 2 slides ou 3 slides que vocês queiram. E nós vamos fazer nossa aula teste no domingo, uma coisa rápida e simples de aula que você goste muito. Tá bom? Eu gosto de começar, nesse período que a gente está, todos nós, com muito receio de tudo, com essa citação da Margaret Thatcher, que diz que gostaria que você soubesse que existe uma força capaz de mudar sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Acho que todos nós estamos com medo, todos nós estamos num momento que nunca nenhum de nós passamos e que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas que a gente tem que ter força e perseverança para ir à frente. Né? Tá bom? Vamos em frente. Né? A única coisa que a gente pode pensar. Quando a gente fala... deixa eu só responder o José Antônio ali, ó, que ele está perguntando em qual nós estamos. Tá? Só responder ele ali e aí a gente já volta. Já responderam para mim, a Carol respondeu para mim lá. Então, beleza. Então, nós aqui, voltando ao nosso processo, deixa eu só voltar aqui. Eu procurei muito um outro pensamento, e eu gosto muito de quando a gente diz o seguinte: o mundo, depois de nós, tem que ser melhor. Né? Então, se a gente que é fruto desse processo, é importante a gente iluminar o caminho das pessoas. Quando a gente dá um bom treinamento, quando a gente vai fazendo uma aula, quando a gente troca experiências com as pessoas, sem sombra de dúvidas, a gente está ajudando essas pessoas a ter novo pensamento. Isso, para mim, é o mais importante do processo. Então, o capítulo 1, aprender. Sujeito da aprendizagem. Certo? Sujeito, seja ele criança, adulto, uma pessoa de terceira idade, ele é um ser inspirador. Ele inspira as pessoas. E a partir daí, se você conseguir fazer isso com afetividade, você vai deixar um legado, uma referência. Quem de vocês, quanto crianças, não lembra de um professor ou professora que te tocou imensamente e sentimentalmente? Você fala, nossa, na minha época era bom porque eu tinha tal professor. Como também tiveram vários, talvez, que não tenham te tocado em nada. Você não lembra nem o nome que a matéria ele deu. E depois, com esse tempo todo, até agora chegando na pós-graduação, ou pós-graduações que estão feitas, quem foram os professores que mais te marcaram? Em algum momento te inspirou alguma ideia? Te trouxe algum... Consegui. Né? Então, o importante para o sujeito da aprendizagem é que você deixe um legado. E aí eu pergunto, ao longo da história da humanidade, o mundo claramente mudou. O ritmo nosso mudou. Os alunos em sala de aula mudaram. E nós? Então, eu queria que você pensasse em uma frase que relacionasse com a educação atual e essa mudança. Certo? E aí, você vai me mandar daqui a pouquinho para a gente poder juntar essas semelhanças a este processo. Mas nunca esqueça, a educação, mesmo nas coisas mais simples, eu não sou uma pessoa que vai muito à parte rural, né? Quase não, nunca aqui em casa não tem fazenda, chácara, nem nada. E quando eu ia, entendi o ensinamento das pessoas que lá estavam, muitas vezes não tinha nenhuma oportunidade de estudar. Eu falo, olha, estou ganhando uma educação diferente. E aquilo era para a vida, com certeza. Certo? Então, vamos voltar um pouquinho a uma coisa que eu falo muito com vocês e que agora, mais que nunca, a gente vai ver isso em prática. Né? O que aconteceu com a economia mundial? Quem fala para mim aí rapidamente, abre o seu microfone e fala. O que aconteceu a partir desse coronavírus com a economia mundial? Fala aí, Wilson. O que aconteceu, meus amores? Fala para mim. O
Wilson tem muito a dizer. O que Eu não entendi. aconteceu? Desestabilização? Vamos lá? Estão ainda temerosos em falar? Bom, eu vou falar então, eu vou falar. Diga lá, Miquel. Bom, na indústria farmacêutica, os profissionais da equipe de força de venda, todos estão de quarentena. E por isso também da quarentena, alguns insumos, a Carol vai falar muito bem disso também, alguns insumos, eles vêm de fora, eles estão em falta. E um produto muito usado pela população brasileira, que é o losartana, o princípio dele está em falta. E por conta disso, a empresa que trabalha, ela não vai conseguir produzir o tanto que a demanda está pedindo. E por esse motivo, já atuou até um comunicado que vai ter uma interrupção do fornecimento para alguns clientes. Então. E, em cima disso, também, até algumas indústrias, no próximo mês, estão entrando num esquema que é o licença remunerada, de 30 dias. Que a grande maioria das indústrias vão entrar por esse caminho. Então, assim, essa quarentena, ela chacoalhou o mercado aí. Quem tem empresa própria, por exemplo, nós citamos o exemplo do Wilson aí, que ele comentou que perdeu 90% do contato, né, das solicitações. Então, isso meio que chacoalhou o mercado. Um crack, né, gente? É um crack mundial. Certo? A todo governo, em todo lugar que a gente está ouvindo noticiários, colocando dinheiro para que as pessoas possam ficar em casa e o nosso processo de produção vai ter que ser repensado. Se a gente começou há um bom tempo atrás o uso da tecnologia mais facilitadora e ela fazendo uma série de movimentos, nós já mudamos, concorda comigo? Nós vamos estar com uma mudança imprescindível. E essa mudança imprescindível já está acontecendo. Então, quer dizer, após essa passagem aí do furacão coronavírus, a nossa economia ela vai voltar a ser repensada. Ou seja, como eu vendia, como eu recebia, como eu trabalhava, adeus. Certo? Agora nós estamos precisando pensar como será? Com mais facilidade, com mais rapidez, de uma forma colaborativa, onde o dinheiro talvez seja os novos valores que vinham aí por moedas digitais, porque não vai ser mais igual como estava. Então, nós vamos passar a ter lugares de trabalhos compartilhados, né? Fazer criações com os grupos específicos que a gente atua e trabalha. Nós vamos ter lugares de trabalho onde outras pessoas trabalham, WeWork, até mesmo o que a gente chamava de concorrência e a gente pode chamar de liderança de mercado e seguidores de mercado. Vamos ter um monte de empresas, fundações, que vão participar com a gente de forma colaborativa, que são as crowdfunders, dando ideias, inovações. Vamos ter recursos mais colaborativos. Então, a coisa já não é mais igual. Então, sendo assim, nossas aulas também não vão ser mais como a gente fazia normalmente. Nós estamos num processo de transição. Daqui uns dias, nós vamos mudar exponencialmente. Se hoje eu já consigo dar aula para vocês de uma forma colaborativa, aqui dessa maneira, né, trocando informações, enviando o material, daqui uns dias vai ser mais rápido, mais fácil, porque a tecnologia está aí, né? Talvez o valor seja muito menor, talvez eu troque serviços com vocês, então eu dou a aula de tal coisa que eu sei muito, mas o Miquel me deu uma aula especificamente de vendas, o Cássio me deu outro tipo de aula, a Alzenir me deu outro tipo de aula, e aí a gente faz de forma colaborativa uma troca de valores, certo? Onde o que a gente viu, a gente agora não viu mais, não verá mais. Então, esse processo como um todo vai trazer para a gente novas ideias, novos conceitos, novas contribuições, organizações diferentes, consumidores atuando de forma diferente, as pessoas com negócios mais abertos, né? Eu acredito muito nos negócios onde o maquinário, a inteligência
vai tomar conta da disponibilidade, mas eu vou precisar de pessoas para personalizar esse processo. E aí as fundações que vão sobreviver são aquelas crowd. O que são crowd? Aquelas que dividem, né? A gente ainda olhava um tempo atrás, quando ia em São Paulo, naqueles restaurantes agora que você paga o preço de custo, e se você gostou, você paga um pouco mais para obter o serviço, né? Eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Quando eu fui lá, a grande maioria das pessoas, dos professores que foram comigo lá no restaurante, eles falaram, isso aqui não tem vida, porque não tem escalabilidade, porque especificamente as pessoas fizeram um modelo que nunca vai à frente. Eu acredito que agora, pós-coronavírus, é o único que vai sobreviver. Por quê? Você vai ter um local onde todo mundo colocou sua mão de obra e seu produto, né, para ser vendido a preço de custo, e as outras pessoas que se reuniram ali vão vender aquilo ali, e se você gostou, foi bem feito, o que vai acontecer? Eles te pagam, porque o valor vai ser diferente, certo? E às vezes eles vão te pagar com uma limpeza do próprio local, eu não sei ainda o que nós vamos fazer, mas nós vamos ter fundações de compartilhamento contínuo. Então, nunca se falou tanto numa economia nova, que é a economia de compartilhamento. Se a gente for pensar lá no passado, as famílias faziam para o seu sustento e levavam em feiras para trocar. Nós vamos voltar a um processo de troca diferente. Só sabemos que essa moeda que está sendo fabricada agora para sustentar o modelo do mercado aí pós-coronavírus não fica por muito tempo, né? Vai ser algo digital. E esse digital vai ser construído por muitas pessoas, por nós, certo? Então, é o momento do compartilhamento, da informação principalmente. E a gente está vendo empresas que hoje você fala, poxa, não dá lucro, a Uber não dá lucro. E por que eles se mantêm? Porque eles vieram com um conceito diferente, né? E esse conceito diferente me trouxe aí novos seguidores, certo? O cliente ele só vai seguir aquilo que lhe traga também um retorno sobre o investimento que ele vai fazer. Eu tenho usado muito o Uber Show, em Goiânia que não tem, mas eu dou aula pelo Brasil inteiro. Fica muito mais barato eu usar o Uber Show, porque eu vou e volto num carro alheio, e pago muito mais barato, porque ele compra em quantidades maiores, mais ou menos meio que fecha um show específico para poder usar o meio de transporte dele. Então, todo mundo ali ganhou menos e só vai ganhar porque tem uma quantidade específica. Nunca se usou tanto Uber Eats, né? iFood, etc. Nunca se pensou que abriria a Uber da gasolina e hoje poderia ser a grande solução, né? Para a gente poder utilizar um aplicativo que venha mais barato, já pegue direto da distribuidora, já entregue direto para a gente. Então, esses modelos novos, eles estão aí presentes, eles serão a nossa solução pela disponibilidade mais rápida, certo? Na disponibilidade mais rápida, as pessoas que vão trabalhar dentro dessa empresa, elas vão ter que fazer algum serviço em forma de troca de outros. O que será essa troca? Eu não sei ainda dizer. Não sou um futurista, assim. E vão vir novas empresas que vão participar desse processo, que vão contribuir, e vão copiar, e vão repetir, e vão desenvolver novos modelos a partir disso, e vão ter inovação, e a gente vai ver que o que vai fechar, porque não está mais nesse modelo de inovação contínua, né? E vão novas oportunidades aparecer. É porque no meio da dificuldade, né, encontra-se a oportunidade, já dizia Einstein para nós. Então, gente, é um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tá? Na volatilidade, na complexidade, nós temos muitas variáveis. Na volatilidade, uma velocidade muito grande de mudança. Na ambiguidade, uma falta de clareza sobre o significado do processo. Na incerteza, né? O que será? Acho que nunca a gente pensou tanto nesse conceito VUCA como nós estamos passando agora. Você consegue me dizer claramente quais foram as variáveis que os nossos governantes, seja ele prefeitura, governo de estado, vamos falar do nosso presidente, presidentes de outros países,
tomaram para poder dizer fica, sai, volta, fica, eles mesmos estão uma complexidade, eles não têm noção do que eles estão falando, né? Apareceu várias vezes nos nossos celulares, vamos lá, o Drauzio, há pouco tempo atrás dizendo, não, uma gripe que aqui nos países quentes, ela não vai ter tanta repercussão, né, nos trópicos, porque ela se evolui nos países que são frios. O que ele falou agora ultimamente? Totalmente contrário. Vocês devem ter recebido isso como uma viralização. Outros, não, nós temos que ficar quietos. Aí depois voltou, não, mas não podemos ficar quietos. Se ficar quieto, a economia quebra, a gente não recebe, o governo não dá conta e a gente vai sofrer, morrer de fome. Então, nunca foi uma velocidade de mudanças tão grandes, né? Nunca houve uma falta de clareza. Esses dias eu fui entrevistado pela jornal aqui a TV Anguera daqui. E aí eles me perguntavam uma coisa muito simples. O que vai acontecer em termos de marketing? Eu falei, já está acontecendo. Concordam comigo? A divulgação do coronavírus só virou essa pandemia porque cada vez mais rápido nós temos a informação em tempo real. E isso gerou várias pessoas interpretando a sua forma. Pergunte a 2 médicos, certo? De áreas importantes, ou da mesma área que seja. Eles vão te explicar de formas diferentes. E nenhum deles tem uma clareza sobre o que realmente eles deveriam falar, porque nunca passaram por isso. Então, gente, eu gostaria que a gente pensasse muito nesses conceitos aqui. Ó. Primeiro, volatilidade. Refere-se à natureza volátil, volúvel, né? Na dinâmica de uma mudança, bem como com a velocidade das forças inconstantes que provocam a mudança em seus catalisadores. Então, é algo que hoje eu sei que é assim, amanhã já não sei mais como vai ser. As incertezas, né? Refere-se à falta de previsibilidade, à probabilidade de surpresa, ao senso de perplexidade, hesitação da compreensão das questões dos eventos. Quando eu vejo o nosso governador dizendo assim, não só o governador, mas todos os outros governantes, né? Não, mas não precisa se preocupar com isso, e no outro dia ele já está se preocupando, essa incerteza, né? O que ele compreendeu daquelas informações? Isso gera uma complexidade, eu tenho que buscar mais e mais e mais informações, isso gera uma ambiguidade, ao estado de turvação da realidade, ao potencial de erros, à leitura de significados mesclados, etc. Então, pensando nesse processo como um todo, o que seria uma aula inesquecível? E aí eu preciso da interação de vocês. O que seria uma aula inesquecível para nós hoje, vocês que são pós-graduandos hoje, por exemplo? O que seria uma aula inesquecível? Onde tudo é volátil, tudo é incerto, tudo é hoje, mas não é amanhã. O que vocês me diriam que seria uma aula inesquecível? Vocês não estão me escutando? Bora lá, gente, já dei minha participação já. Sim. O que seria uma aula inesquecível? É complexo falar quando você coloca esse tanto de informação, falando que a gente tem um acesso tão fácil às informações e é uma mudança tão rápida, uma aula inesquecível acaba sendo uma pergunta tão complexa que eu, Lorena, não sei colocar como seria. Lorena, posso te perguntar uma coisa, então? Sim. Seria uma aula que você tivesse credibilidade, então, nessas informações, de tal maneira que você se achasse ali a pessoa que foi buscar uma informação e saiu com muito mais outras? Poderia dizer isso ou não? Levando por essa linha de raciocínio sua, sim, porque hoje a gente tem muita informação, mas no frigir dos ovos a gente sai sem nenhuma, né? Uhum. No final das contas, não tem sustentabilidade em quase nenhuma das informações. Prova disso é que todo dia uma coisa que é dita, no outro dia ela cai por terra, né? Talvez seria um ponto bem bacana você colocar.
Então, eu coloquei a Maria Júlia, uma escritora, que fala o seguinte: o valor das coisas não está no tempo que elas duram. A informação nossa, ela é volátil. Acabei de falar isso para vocês, certo? Ela é agora, Professor, se está correto ou não, diga. eu tenho uma contribuição. Eu acho que em toda circunstância que a gente quebra paradigmas, essa aula é um bom exemplo. Você supera expectativas, então ela acaba sendo inesquecível. Uhum. Que dia que a gente imaginava que dentro de uma pós pessoal, né, a gente teria uma aula virtual, assim, Sim. é uma quebra, né? Então toda vez que isso acontecer, esse momento vai ser inesquecível. E nesse inesquecível que eu coloco para vocês, vai existir uma coisa muito importante que olha aqui o que ela fala, vou voltar um pouquinho na fala da Maria Júlia. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, porque é muito volátil hoje o mundo VUCA. A informação é muito rápida e logo, logo a gente pode trocar essas informações e já pensar de forma diferente. Eu vou voltar um pouquinho ao que está acontecendo nosso. Eu venho de família, a minha sobrinha mais velha, os meus parentes são todos médicos. Então, todos na linha de frente, na batalha. A minha sobrinha agora deve estar com coronavírus, a gente não sabe direito, está em isolamento. Ela é emergencista do SAMU. E ela, na hora que descobriu que ela estava com sintomas todos e ela está trabalhando com isso 24 horas, ela se isolou, mandou uma mensagem para a gente e a gente que estava falando, olha, até mesmo ela, estão inflamando demais, nós não temos tanto problema assim, nós podemos colocar os jovens na linha de frente, ela mudou. Médica, emergencista, trabalha no SAMU e dizia para mim, certo? Olha, realmente, gente, vou botar o povo na rua de novo, porque isso aqui é mais coisa política e econômica do que realmente uma dificuldade da gente poder atender. E hoje ela está internada. A gente não sabe ainda dizer se é ou não coronavírus. A gente não teve contato com ela, né? Ela está literalmente numa UTI. A gente sabe de onde ela está, tudo, fica ligando lá, sabendo as informações, mas a gente não tem acesso a ela. Então, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, porque a informação está volátil demais, mas na intensidade com que elas acontecem, certo? Por isso existem momentos inesquecíveis, por isso uma aula inesquecível é aquela que te toca emocionalmente, coisas que você não esperava e aí aconteceu inexplicável, e pessoas que podem mover o seu caminho. Então, hoje, a função nossa como professor, e eu quero muito que vocês saiam dessa aula como professores também, a minha função aqui trazer um monte de gente. Eu falo que eu estou com 45 anos, faço 46 em julho, daqui 4 anos eu não quero ser mais professor. Eu quero ser só pesquisador. Eu quero que vocês me falem assim, cara, onde ele está? Ah, está pesquisando, sei lá, alguma coisa lá no Lulu, certo? Mas eu falo muito para vocês o seguinte, eu acho que este momento é o momento da gente ter uma série de pessoas que na vida das outras pessoas ali, que elas estão trazendo algum debate, alguma coisa assim, possam emocioná-las de tal maneira. Então, a busca nossa hoje é que a gente leve aulas diferenciadas, que traga aí exercícios diferentes, reflexões, que elas possam mover as pessoas. E nessa mover, a gente vai ter a tecnocracia, o poder em cima da tecnologia. De que maneira? Porque hoje, e a partir de agora, eu vou consumir em determinado lugar, esse lugar vai ter que me dar algo para eu poder voltar, então eu tenho que ter o pós-consumo, senão eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou conseguir ganhar mais muito dinheiro, porque o dinheiro agora vai ser cada vez mais escasso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar aí com quantidades maiores, certo? Do lado contrário, pós-democracia, eu não vou passar por muitas mãos, eu vou direto do plantio até as pessoas, eu vou direto às pessoas e eu vou saber disso através das redes sociais, certo? A minha comunicação será rede social. Então, gente, mais do que nunca somos híbridos, vamos usar da tecnologia e ela hoje não é uma bolha, ela é um fator primordial. O nosso celular é o fator de comunicação mais rápida e mais fácil com o mercado.
Então, tem várias pessoas aqui que estão me dizendo, olha, eu estou assistindo sua aula pelo meu celular, certo? Então, os outros mobiles, né? A gente vai esquecer disso aí. E aí a gente vai ter que entender que existam pessoas imersas, são aquelas pessoas que vivem uma segunda vida dentro da internet, são os fakes da vida, ela é uma pessoa de cá, mas dentro da internet ela é outra pessoa. Existem os ferramentados que vão continuar usando, mas à noite vai desligar porque está em casa, fim de semana não olha e-mail porque eu não estou trabalhando. Eu vou usar os fascinados que vão ter, querem aparecer, querem mostrar com isso. Então, uma coisa importante dos fascinados é ter gadgets, ter vários. O modelo mais novo do iPhone ele vai sempre comprar, porque ele precisa mostrar que ele é tecnologicamente avançado. Eu vou ter um emparelhado. Não se importa se o celular dele é o mais novo, mas ele tem que funcionar. Eu vou ter que não precisar mais ir de jeito nenhum aos bancos, eu vou precisar facilitar minhas compras, eu vou disponibilizar uma série de serviços mais rapidamente, e as pessoas que nasceram já conectadas. Esse vídeo, para vocês poderem entender mais o perfil de gráficos, eu já devo ter falado em alguma aula minha para vocês sobre isso. Eu vou disponibilizar junto com os grupos de vídeos que tem. Então, está lá disponível perfis de gráficos. É uma coisa interessante para a gente poder pensar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque do celular, os outros vão ser usados menos do que o celular, que é o mais importante para nós. E aí, o que vai bancar a gente, enquanto professor com o mercado, é o nosso relacionamento e as novas formas que a gente vai utilizar para ensinar as pessoas, para tocar as pessoas. Eu volto ao mercado de uma maneira geral, né? Porque a gente conhece muito bem a Magalu, certo? Magalu, ela, na época aí, Áureas, ela foi a que mais valorizou nas bolsas de valores, porque ela vinha com um conceito diferente, né? Da inovação contínua. Ou seja, todo o dinheiro que vinha para a Magalu, para a Magazine Luiza, eles estavam colocando em novas maneiras específicas aí. Então, criou um modelo omnichannel, offline e online. Eu tinha que ter a mesma fala, ou seja, das possibilidades de fazer com que o consumidor não fosse diferente, né? Nos caminhos online dele e os caminhos offline. O omnichannel integrou as lojas físicas, virtuais e seus compradores. E isso fez com que ela gerasse o quê? Diminuição dos muros entre os canais on e off. Então, hoje nós estamos fazendo a aula aqui, mas talvez precisaria, se a gente não tivesse em quarentena, de eu ir 2, 3 vezes até vocês e fazer uma dinâmica com o processo. E a Magazine Luiza criou um Labs para poder inovar constantemente. Investiu em tecnologias que quebram esses paradigmas, como o ensinamento através das máquinas, como o armazenamento de inúmeras informações, o Big Data, mantê-los numa nuvem como facilitadora da captação dessa informação, o uso constante do celular, né? E a integração desse celular com várias atividades. Ou seja, eu entro no site dela e já posso entrar também, fazer o pagamento pelo meu banco, eu não preciso entrar no outro aplicativo que é do meu banco. Isso já aciona diretamente a minha lista de compras que eu fui fazer por um aplicativo tal. Isso já me ensinou a uma série de outras etapas específicas, certo? Então, saber disso tudo é gerar uma experiência. E a experiência é mais importante hoje do que produtos e serviços. Por que eu falo isso? Porque as nossas aulas, a partir de agora, elas vão ser usadas muito com inteligência artificial, certo? Eu uso a ciência da computação para facilitar essa disponibilidade da informação. E aí nós vamos usar desse aprendizado das máquinas. É um conceito de inteligência artificial que estuda os meios para as máquinas. Então, tarefas mais fáceis de serem executadas. E isso tem uma velocidade cada vez maior ou menor, uma variedade de informações que eu preciso combinadas, certo? O benefício desse valor agregado, da veracidade, olha o tanto de fake news agora, nesse momento nós estamos passando, e ao mesmo o volume de informações.
Isso é disponibilizado em um espaço, que é a nuvem, e isso me traz dispositivos conectados ao mesmo tempo. O poder de estar na nuvem me facilita que vários, né, dispositivos se conectem ao mesmo tempo e facilitem esse processo. Tudo isso para a gente poder gerar o quê? Um aprendizado mais profundo sobre tecnologia. E nisto, gerar um monte de tarefas que a gente consegue fazer no nosso celular. Conseguimos acionar nossas redes sociais, se precisar a gente conversa pelo telefone, a gente assiste filme, a gente tira fotos, a gente entra na internet, a gente vê realidade aumentada, a gente encaminha a geolocalização de onde nós estamos, nós escutamos música, nós pesquisamos, etc, etc, etc. Mas, se eu falei bastante de tecnologia agora, eu precisava dar uma pausa, né? E não é só desconectar, porque a tecnologia está facilitando os nossos ensinos, mas sim para entender, então, esse ser professor dentro desse processo todo e o que ele vai fazer de diferente. Ser professor é dar a oportunidade ao outro, né, de se ver, mas também de avaliar. Ser professor é compartilhar percepções. Ser professor é elaborar estratégias e planos de ação para o entendimento ser mais rápido, mais fácil, porque as pessoas pensam diferente e elas são diferentes. E como fazer isso no excesso de informações? Certo? Onde eu preciso das pessoas e eu acho que elas não são o grau de importância. Ou são um grau de importância, mas não tendo tanta tecnologia. Né? Então, a gente está num misto muito grande. Né? Nós viemos de nossos avós, que valorizavam muito esse processo e trabalharam igual escravos. Nós temos uma minha geração que quer o poder constantemente, então ele não quer passar, é o professor que não quer passar seus slides, não posso disponibilizar isso, não, porque ele quer ser valorizado pelo seu conhecimento teórico. E um bando de gente que começou agora, que nos ensina que a tecnologia está aí, para disponibilizar essa informação a todos de forma rápida pelos nossos celulares, mas que a gente precisa de um contato. E esse contato, quando vier, tem que ter credibilidade. Certo? E eu coloquei para vocês um vídeo que eu já devo ter mostrado nas minhas aulas para vocês, mas que vale a pena assistir, que é esse jeito novo de trabalhar do futuro. E aí, nunca a gente pensou tanto no nosso futuro e no futuro dos nossos. Ele está lá disponível, está baixando, está muito pesado, mas eu acredito que até mais tarde já estão todos disponíveis, como estava o restante do material que vocês têm acesso já. Né? E poder facilitar para a gente essa informação. Nós estamos na era da leitura escaneada, né? Do efêmero e da retenção mais objetiva da informação. Eu acho que depois do Snap e hoje dos stories do Instagram, nossa atenção passou a ser cada vez menor. Se antigamente eu vi pelas revistas que a gente tem 3 segundos, né, de atenção, a gente tem 5 de retenção e 7 de distorção. Segundos. Vocês estão vendo a quantidade de lives que está acontecendo agora? Porque está todo mundo em casa, está todo mundo querendo fazer sua marca acontecer? Eu ri demais que eu recebi esses dias até postei nos meus stories. Eu tenho medo de abrir a minha geladeira e ter uma live lá dentro. Entendeu? Confortável, concorda comigo? Então, concorda que isso, depois que passar o nosso tempo de quarentena, vai ter que ser revisto? Né? Quantas pessoas você conseguiu assistir uma live? Né? Tá todo mundo falando sobre todo mundo. Tá todo mundo falando, dando tiro. Né? Então, para nós, o importante aqui é que essas lives elas tenham um objetivo. Se nas lives, na minha comunicação virtual e digital tem que ter isso, eu vou ter que voltar a um conceito de sala de aula. Eu tenho tecnologia, eu tenho facilidade, mas se eu for objetivo e eu tocar as pessoas, eu vou ter ideia para isso. Então, gente, o uso da ferramenta por si só, da tecnologia, ela não encanta. Ela precisa do contato com as pessoas para customização, para fazer a diferenciação. E essa vai ser novo momento dos professores. Ele não pode ser mais
o que eu falo ali, por que eu coloquei ali as gerações? Porque nos meus avós, eles eram submissos, porque poucos tinham condição de estudar. Na minha condição, eu queria os professores que tivessem nome forte. Então, eu queria ir para Harvard. Eu fui para Berkeley, pago pelo meu irmão, porque eu queria professores que tivessem renome, marca. Hoje, são pessoas que consigam trazer credibilidade na sua informação, mas que consigam emocionar. Esses dias, um grande amigo meu me ligou e falou, ó, tem uma pessoa X que está fazendo uma live e eu queria que você assistisse, porque eu achei muito parecido. Lembrou-se de mim. Poxa, então em alguma aula que eu dei para ele, ele transformou-se em meu amigo e eu toquei ele em alguma fala. Porque ele me fez voltar e rever alguém que lembrava a minha pessoa. Então, gente, hoje a gente tem que ser mais objetivos nas nossas falas, na passagem da nossa informação. Vídeos longos não, nós vamos fragmentar. Hoje a ascensão é de coisas mais rápidas, mais fáceis. E, consequentemente, vender micromomentos. Aquilo que possa tocar as pessoas emocionalmente. Porque o momento não é de tanto planejamento. Tem que ter, mas mais do que está acontecendo realmente. Isso gera uma humanização. Certo? Ser humano. No ser humano, eu preciso ter conteúdo, eu preciso saber contar histórias. Eu vou anotar aqui, eu quero colocar para vocês alguns vídeos sobre storytelling. Vocês chegaram a ter aula de storytelling? Sim, tivemos. Sim, com quem? Rodrigo. Professor de marketing, Rodrigo. Ah, não cheguei a conhecer. Tá bom. E aí, nisso, este storytelling precisa ter um conteúdo mais segmentado, bem segmentado, né? E ser um gerador de conteúdos que gerem nas pessoas emoção de saber mais, certo? Nessa condição, eu adoro pensar lá atrás no Marshall. Ele fala, criamos um monte de ferramentas tecnológicas, mas, na verdade, essas ferramentas que nós criamos recriaram a nós mesmos. E nisso, gente, ser professor é muito mais do que exercer uma profissão, dar aulas, aplicar e corrigir provas. Ser professor é uma profissão que exige mais esforço, preparo, conhecimento, pesquisa, tempo, dedicação, compromisso, mas principalmente a palavra comprometimento. Com quem? Com as pessoas que eu estou trocando as informações, certo? Então, eu adoro colocar aqui um monte de coisas que eu amo de paixão. Conduzir, compartilhar, ter olhar no outro, certo? Plantar sua semente. E aí eu volto numa coisa que eu falei lá no começo, economia compartilhada. O professor sempre foi um saber compartilhado. Por que será? Porque olha aqui, olha a quantidade de coisas que o professor precisa fazer para a gente poder chegar especificamente a interagir melhor com as pessoas, certo? Organizar, administrar a progressão de aprendizagens, conceber e fazer evoluir dispositivos, envolver alunos, trabalhar em equipe, participar da administração, informar e envolver pessoas, utilizar novas tecnologias, enfrentar deveres, administrar sua própria formação, né? Ainda mais agora, para a gente poder falar e você tem um acesso rapidamente à internet, rapidamente você sabe, às vezes, até mais do que o próprio professor. E nessa condição, analisar as nossas competências. O que são competências? São, na verdade, os nossos conhecimentos que estão na nossa mão, através do nosso celular, né? Mas, principalmente, em saber fazer aquilo tudo que você está digerindo de informação. E, a partir dele, querer fazer. Para muitos, a aula não me faz querer. Não gosto disso. Então, por que fazer? Eu vejo muita gente que estão são professores, mas eles não conseguem tocar seus alunos. E, gente, conhecimento tem em várias áreas, em vários pontos, né? Habilidade não. Em melhorar como se comunica, em gerar um bom relacionamento, em trazer uma negociação contínua entre aluno e professor, em saber traduzir o tempo correto desse processo, em ter disciplina, para que você possa proativamente trazer, né,
informações necessárias, melhorar o entusiasmo e crescimento da turma, gerar integridade, postura, ter imagem, né? Conseguir sobreviver com toda essa pressão, gerar comprometimento, mas principalmente participar. E aí gerar resultados. E a partir disso, nós vamos trabalhar uma coisa importante, que é de um escritor chamado Howard Gardner. É entender as nossas inteligências e, a partir delas, facilitar o processo de educação. Veja que Howard Gardner ele trabalha com várias, mas a mais importante, depois que ele falou um pouquinho sobre coach, que é uma ferramenta tão banalizada, mas que vale muito a pena, mas é entender a si mesmo, entender o que sente, entender o que quer. É através do intrapessoal que eu melhoro todas as minhas relações. Nunca se trabalhou tanto a relação inter com os outros, mas é na relação intra que a gente vai melhorar o nosso mundo, vai entender melhor os seres humanos, vai poder diferenciar, né, as pessoas, vai poder fazer a quantificação desse processo, vai trazer melhores momentos, vai entender sentimentos, certo? Vai coordenar a nossa mente e vai encontrar as palavras certas para se expressar. Então, inteligência, ela trabalha multifocos e ela é a principal ferramenta da docência, porque ela investiga áreas da inteligência humana, a melhor relação com o homem, a melhor relação consigo mesmo e com o mundo. A inteligência multifocal é uma abordagem que da mente humana, dos processos e da construção, para que a gente possa abrir janelas das nossas vidas. Então, se eu vou levar como professor uma emoção às pessoas, eu quero trazer aí indivíduos que constroem, sem construir, tendo o embasamento das suas emoções. Ou seja, os alicerces da afetividade. Então, eu volto lá naquele primeiro momento, que agora já deu o nosso tempinho, né? Passou dos 50 minutos. Ainda não. 19h47, 48. 50 minutos, a gente dá uma paradinha. Vou dar 1 hora para vocês e a gente volta daqui 1 hora. Ou seja, nós vamos parar agora às 19h50. Voltamos às 21h. Das 21h às 21h50. Podemos até fazer um pouquinho antes, se vocês não se importarem. Né? Para a gente ficar tão tarde, eu vou dar 30 minutos. Pode ser? E 20h30 a gente retorna. Tá bom? Meus queridos, só para a gente poder fechar, eu volto a uma primeira questão que eu perguntei lá no início dos nossos slides. Certo? Eu pedi para vocês escreverem uma frase para mim. Então, eu preparei de uma maneira para dizer para vocês o seguinte. Por tudo isso nós falamos, área da tecnologia, né? Professores que vão ter que ter alma, ter afetividade, envolver as pessoas. O que é o sentido da educação atual? Vou dar um intervalo nosso e vou pedir para vocês trazerem essas informações para a gente poder unir todas essas informações específicas, tá? Então, nós vimos que nós temos uma facilidade da informação, uma rapidez, mas eu queria pedir um favor muito grande, certo? A partir de tudo isso que a gente trocou de informações, qual é o sentido da educação hoje? Fiquem com Deus, um beijo grande, bom lanche. 20h30 a gente retorna, tá? E para vocês, a gente tem uma série de materiais aí para vocês poderem analisar. Pensem com a sua família. 8h30, então, Cabo? Mas pensem, educação atual. Qual é o sentido dela? Oi? 8h30, então, né? 8h30 a gente retorna para não ficar tão tarde também, para a gente não ficar das 9h às 9h50. Eu penso para vocês 8h30, se todo mundo concordar. É bom. Tá? Beijo grande. Para mim, ok. 20h30. Tá? Voltamos às 20h30. Obrigado, pessoal. Bom lanche.